Nós estamos numa série de mensagens, e hoje eu sei que é Páscoa, mas nós terminamos uma série sobre Jesus, há 3 domingos atrás, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Se você não assistiu, está no YouTube, A Casa de Paz, nosso YouTube, você pode passar por lá e assistir. E então hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, que se chama A Igreja de Jesus Não Precisa Disso. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o Evangelho Coaching, e na semana passada nós falamos sobre os Red Pills, os montanhistas ou homens de Deus, onde nós tratamos aqui movimentos que tentam resgatar a masculinidade de uma forma equivocada. Nós tratamos biblicamente o que é de fato ser um homem de Deus. Então, se você quer assistir essa mensagem também, está no YouTube. E hoje nós vamos tratar sobre as mulheres. E o tema de hoje é feministas, amigas de Jesus ou mulheres de Deus. Provérbios 31, versículo 30 e 31 diz assim: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Nós te louvamos, Jesus, por tua palavra, pelo teu amor e a tua misericórdia. Queremos pedir ao Senhor para que nós possamos ter o nosso coração voltado essa noite para a tua palavra, para que possamos sair deste lugar transformados por ela, que possamos viver uma vida segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós falamos sobre os homens semana passada, e hoje nós vamos falar sobre as mulheres. Está ficando difícil cada vez mais falar sobre mulher, né? No contexto atual, é um grande desafio, porque as mulheres foram colocadas num pedestal onde elas foram endeusadas, e de fato, mulher deve ser cuidada, mulher deve ser zelada. De fato, as mulheres sofrem, e sofrem muito. De fato, as mulheres, algumas morrem só por serem mulheres mesmo, de fato. De fato, o mundo precisa olhar de uma forma carinhosa e diferente para as mulheres. Mas isso não muda o fato de que as mulheres também são pecadoras. Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo não diz só que os homens pecaram. Paulo não diz só que o sexo masculino pecou e foi destituído da graça, da glória de Deus. Pelo que parece, nos dias de hoje, as pessoas estão entendendo que só os homens pecam. Talvez o pecado do homem é mais aparente, porque ele explode mais, porque ele é mais visto nas redes sociais, nas mídias gerais. Mas a mulher também é pecadora. E sem Deus, a mulher também é capaz de fazer coisas horríveis. Eu costumo dizer que se fosse retirado de nós o Espírito Santo de Deus, nós seríamos piores do que Adolf Hitler. Se o Espírito de Deus fosse retirado de nós, os crimes e pecados de Adolf Hitler seriam piores do que os nossos crimes. Nossos crimes seriam piores do que de Adolf Hitler. Eu conversei com uma advogada certa vez, e ela me disse que normalmente os crimes ligados à mulher têm muito mais violência. Os crimes que uma mulher que comete ou uma mulher que manda cometer o crime tem muito mais violência. Então você pode perceber, normalmente a mulher, quando vai matar ou vai mandar matar alguém, ela manda decapitar o homem, ou decapitar não, decepar o homem e deixá-lo sem o seu órgão genital. Ela manda furar o homem por várias vezes com facas ou bater no homem até a morte. E normalmente os crimes ligados à mulher, eles têm mais violência. Por quê? Porque a mulher não é santa. Ela também é pecadora. Elas sofrem. Elas merecem cuidado, mas também são pecadoras. E qual é o problema?
O problema é que, assim como os homens, foram inventados alguns movimentos para tentar resgatar essa feminilidade, ou dizer, ou afirmar que a mulher tem que estar acima do homem em determinadas áreas da sociedade. E aí também foram colocados dois movimentos. O primeiro movimento, fora da igreja, é o feminismo. E o segundo movimento, esse já é dentro da igreja, é o chamado Amigas de Jesus, e eu vou explicar isso para você no decorrer da mensagem. O primeiro movimento, que é o feminismo, é um movimento fora da igreja. É um movimento que se diz social, político e filosófico, que busca, segundo a teoria, igualdade de direitos, oportunidade e tratamento igual entre homens e mulheres. Nós sabemos que não é bem assim. Não é tratamento igual, é um tratamento superior, mas eles dizem que estão buscando um tratamento igual. E o feminismo passou por algumas ondas. A primeira onda do feminismo acontece no início do século XX, organizado principalmente por mulheres cristãs, que olhavam para a Bíblia Sagrada e, mediante ao contexto que elas viam, elas percebiam que a mulher não tinha, por exemplo, direito ao voto. E elas lutaram para que a mulher tivesse direito ao voto, direito à educação, e lutavam para que a mulher tivesse direito à educação. Elas tinham a pauta e argumentavam que se a mulher é um ser moral, responsável diante de Deus, ela também poderia ter uma autonomia legal. A causa era justa. De fato, a mulher merece o voto. De fato, a mulher merece educação. De fato, a mulher, perante Deus, como uma pessoa, ser humano, é igual ao homem. E as mulheres lutaram para que isso acontecesse. Esse movimento teve um início muito bom, buscando o benefício da mulher em algumas áreas que ela não tinha. Porém, na segunda onda, essa segunda onda acontece entre os anos de 1960 e 1980, após a Guerra Mundial, e o foco deixou de ser apenas legal e passou a ser cultural e social. O que essas mulheres buscavam agora? Sexualidade, família e o local de trabalho e direitos reprodutivos. O problema é que elas foram influenciadas por algumas questões que não são cristãs na sua essência. O neomarxismo, e também por Simone de Beauvoir, que é uma das primeiras, uma das precursoras mulheres a falar sobre isso de uma forma mais pública. E começou a ver a família tradicional e a religião como coisas, como instituições opressoras. Eles começam a ver a religião e a família tradicional agora não como mais um aliado, mas como opressor às mulheres. E aqui surge uma divisão entre o sexo biológico e o sexo de gênero, ou uma construção social, que é o que você está vendo nos dias de hoje de uma forma mais aflorada. E aí, depois dessa segunda onda, vem o que nós chamamos de uma terceira onda, que vem criticando essa segunda onda, alegando que o movimento era focado apenas em mulheres brancas e de classe média. Ou seja, elas estavam certas, mas elas estavam olhando só para um lado, só para as mulheres brancas e de classe média. As mulheres negras e de classe baixa estavam ficando para trás. E aí essa terceira onda buscou o quê? Diversidade, micropolítica, ou seja, uma política voltada para as mulheres. E tentando vincular a feminilidade e todas essas coisas que as outras ondas tinham buscado, juntamente com a raça daquelas mulheres, as mulheres negras e as mulheres de baixo poder aquisitivo, também deveriam ter direito àquilo que elas estavam pedindo. Tá comigo, irmão? E aí vemos a quarta onda, que é a onda atual, que o foco é a cultura do cancelamento, assédio sexual e a desconstrução total do binarismo. Chegamos ao dia de hoje, aonde tudo que você fala sobre mulher gera cancelamento, aonde tudo que você diz sobre uma mulher se trata como assédio moral, aonde tudo que você diz sobre o sexo masculino não pode mais ser dito, porque as mulheres foram colocadas sobre um pedestal de endeusamento, elas são deusas e não podem ser mais tocadas.
Essa onda é marcada pelo forte ativismo digital. E preste atenção, irmão, é um ativismo digital que ele é normalmente interligado a pessoas de classe média e, como era no início, pessoas normalmente da cor mais clara, pessoas brancas. Eu não sou, essa conversinha não é comigo. Por quê? Porque normalmente as mulheres de classe baixa, as mulheres que estão tentando ascensão na vida, não têm tempo para gastar com isso. Elas estão trabalhando, buscando um nível de vida melhor. Elas não têm tempo para buscar cancelar ninguém que falou alguma coisa na internet. Converse com a mulher comum, com a mulher do dia a dia, que sai para trabalhar, para buscar o sustento de casa, juntamente com o seu marido, ou sozinha, e pergunta se ela está sabendo de quem foi cancelado na última semana. Pergunta se ela está sabendo dos novos termos que aconteceram na última semana. Ela não tem tempo para isso. Normalmente, mulheres que têm tempo, que se beneficiam da estrutura que elas tanto criticam, que gastam tempo falando sobre essas coisas. O feminismo não é capaz de resgatar a feminilidade da mulher. Algumas causas atuais sobre o feminismo. A primeira, eles fazem uma distinção entre gênero e sexo. A ideia central é que a biologia não deve determinar o destino social, o comportamento de alguém e as oportunidades de alguém. Ou seja, para ser mulher, não precisa nascer sendo. Você pode se tornar. Ser fêmea é um fato biológico. Ser mulher é um papel social construído pela cultura. E aí essa Simone de Beauvoir tem uma frase que é muito famosa que se diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mulher não se nasce, mulher se torna com o tempo. Outra coisa, outra pauta dessas mulheres nos dias de hoje, uma autonomia corporal. Ou seja, a mulher, o feminismo defende que a mulher deve ser a única autoridade sobre o seu próprio corpo. Só a mulher manda no seu corpo. Portanto, ela deve definir, inclusive, se o filho que está sendo gerado no ventre dela vai nascer ou não. Ela deve definir, inclusive, se ela gerou um filho, se esse filho vai ter vida ou não, e se ela pode tirar esse filho ou não. Por quê? Meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu não quiser dar a luz ao filho que eu gerei, eu não dou a luz ao filho. Outra pauta social dos dias de hoje, a teoria do valor do trabalho. O feminismo trouxe para a economia a discussão sobre o trabalho doméstico e de cuidado. Ou seja, pontos como, por exemplo, limpeza, criação de filhos, cuidado com os idosos. Elas dizem, isso nunca foi contabilizado, mas contra isso aqui, a Bíblia também não é contra essa ideia. Eu gosto de dizer para vocês, trabalho de casa é de casa. Não tem essa ideia que trabalho de casa é da mulher. Trabalho de casa é de casa. Então, trabalho de casa está incluso o marido, trabalho de casa está incluso os filhos. Se você é homem e não ajuda nos trabalhos de casa, você está sendo um homem errado. Com pouco tempo que te sobra, que às vezes você pode ter uma carga horária excessiva, mas com pouco tempo que te sobra, não é para você ficar olhando sua mulher fazer as coisas, deitado no sofá, enquanto sua mulher produz alguma coisa dentro da sua casa. Por quê? Porque a roupa você também suja. A vasilha você também suja. Se você não quer fazer, beneficia a vida da sua mulher, vai lá e compra uma lave-seca, uma máquina que lava e seca a vasilha totalmente sozinho, só tem que pegar a vasilha e guardar no armário. Trabalho de casa é de casa. Os filhos têm que ajudar na função de casa. Se você é filho e está aqui e você não fez nada, e você não faz nada em casa, e você já tem idade para fazer alguma coisa em casa, uma correção aos pais e aos filhos. Ao pai, por que você não deixa ou não ordena que seu filho faça em casa? E aos filhos por que é que seu pai ordena e você não faz? Porque o trabalho de casa é de casa. Come e não lava o prato. Suja e não lava a roupa. A mãe está lavando e varrendo a casa e o adolescente, principalmente, não tem a destreza de esperar varrer para entrar. Que conversa é essa? Trabalho de casa é de casa. E pronto, acabou. Então nós não precisamos do feminismo para afirmar isso. A igreja afirma que o trabalho de casa é de casa e deve ser feito por todos. Lavar vasilha é função da família.
Lavar roupa é função da família. Varrer a casa é função da família e pronto, acabou. Nós não precisamos do feminismo para fazer isso. O feminismo afirma: as mulheres têm jornada dupla, portanto, as mulheres merecem ser mais beneficiadas. Isso é porque os homens estão se ocultando e talvez a mulher não tenha coragem de mandar o seu filho fazer. Tadinho. Eu vi hoje um vídeo na rede social dizendo: a minha filha, uma menina grande, gigante na cama, dizendo: a minha filha não pode dormir tranquila a tarde toda, porque aqui ninguém vai colocar ela para fazer as coisas. Ai, irmão. Eu ainda sou adepto a acordar de manhã, abrindo janela, com o sol raiando, dizendo: passarinho que não deve nada para ninguém, já acordou há muito tempo. Sabe, com Cassiane no talo, deixando as vasilhas cair de propósito. Sabadão, abrir janela, bora, acordando, levanta todo mundo, bora. Ainda sou adepto a essas velhas, não matou ninguém. Tá todo mundo vivo. Ah, não, o alecrim dourado, ele não pode acordar, ele não pode lavar as mãos, porque a unha, a mão, ela tem alergia ao limpol. Nem era para falar sobre isso. Quais são os maiores problemas do feminismo? O primeiro, conflito com a antropologia bíblica. Ou seja, o feminismo moderno baseia-se na ideia de que as diferenças entre homens e mulheres são meras construções sociais. Eles dizem: essas diferenças, elas devem ser tiradas de lado. Mas o que nós entendemos com a Bíblia Sagrada? Que homens e mulheres perante a Deus têm o mesmo valor, mas o seu trabalho é diferente. O serviço do homem em função a uma casa, em função ao casamento, é diferente de um para o outro. Um pode fazer um serviço do outro em partes, mas sempre vai faltar alguma coisa. O homem pode fazer o trabalho da mulher em partes, como eu disse semana passada. Homens não constroem lares. Homens constroem casas, mulheres constroem lares. O homem pode tentar construir um lar, ou melhor, ajudar a construir um lar, pode. Ajudar a criar o filho, ele tem que ajudar, o filho é dele também. Mesmo se não for. Tem que ajudar a criar um lar. A mulher sai de casa para trabalhar. Se tem, é uma outra questão. Agora, pode? Pode. Mas a mulher, por si só, dificilmente ela vai conseguir equalizar as duas coisas se ela gastar o dia inteiro na rua trabalhando e chegando em casa e tentando consolidar a casa. Então, ambos são complementares. Homem e mulher são complementares. A pior besteira que uma mãe solo ou que um pai solo pode fazer é tentar suprir a falta daquele que está fazendo, que não está em casa mais. Por exemplo, a mãe faleceu ou foi embora, ou o pai faleceu ou foi embora. O pai ou a mãe tentar suprir o papel do outro. Impossível. É impossível você suprir o papel. Se você é homem, você não vai suprir o papel da mulher. Se você é mulher, você não vai suprir o papel do homem. Porque homem e mulher são complementares. Está comigo, irmão? Segunda coisa, segundo problema, a fragmentação da unidade familiar. Eles tentam fragmentar a família e o casamento, dizendo que o casamento é opressão. E aí esse movimento contribuiu para o aumento da taxa de divórcios. Porque eles dizem: seu marido está te oprimindo. Aí o que essas mulheres fazem? Focam na vida, focam na carreira, focam naquilo que querem e abandonam a família. Sabe o que esses movimentos gostam de pregar? Que a mulher tem que ser independente do marido. Que conversa é essa de você ser independente de alguém que é a sua carne? A mulher tem que ser independente do marido. Portanto, ela vai construir a sua carreira em detrimento à destruição à sua família. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você que é mulher, especialmente nesse momento, o seu marido já compete demais lá fora. Ele não vai suportar competir com você. A vida do homem é competição em cima de competição. Ele não vai suportar competir com você. Não suporta. Dizendo: eu ganho mais, então você tem que fazer o que eu estou mandando fazer. Aqui em casa, quem manda sou eu. Todo mundo sabe que em casa quem manda é a mulher. Aí o falar disso toda hora, dizendo:
faz isso, quem manda sou eu. Fala outro conselho. É uma mensagem pastoral, então pegue os conselhos. Outro conselho, pare de desvalorizar o seu marido na frente dos outros. Do tipo, meu marido não presta. Na minha casa, quem paga as contas sou eu. Na minha casa, quem faz sou eu. Na minha casa, aí chega o marido perto, eu conheço casais dessa forma, que não podem ver outra pessoa chegando para falar mal do cônjuge. Se está falando mal do cônjuge, que guerra é essa dentro da própria casa? Não existe, irmão. E não estou dizendo que você é feminista, mas não deixe esse termo, essas coisas entrar na sua cabeça. Você é complemento do seu marido e ponto final. Terceira coisa que o feminismo tem de problema, a desvalorização da feminilidade tradicional. Embora o feminismo pregue a liberdade de escolha, na prática, você só pode fazer o que elas dizem que é certo. Ou seja, por exemplo, mulheres que são donas de casa e priorizam a criação dos filhos são muitas vezes vistas como alienadas e vítimas do sistema. Você cuida da sua casa, você espera o seu marido com bolo quente, cafezinho quentinho, Toddy e suco, vítima do sistema. Como é que é? Você não trabalha e espera o seu marido em casa? Você é uma vítima do sistema. Aí eu falei sobre isso há um tempo atrás, que a nova forma de vista, a nova forma de ver a vida é: você não pode trabalhar em casa e fazer um bolo para esperar o seu marido, mas você pode trabalhar 12 horas para o seu patrão. Faz o bolo para esperar o marido, é escrava. Trabalha 12 horas para o patrão, é livre. Aí essa crise de mulher depressiva e ansiosa, essa crise de mulher que não suporta mais viver. Por quê? Porque o feminismo é muito lindo até os 40 anos. Dá 40 anos, irmão. O peso vem. É insuportável tolerar. É muito bonito a força, a virilidade até os 40 anos. Conversa com uma mulher que foi feminista, e talvez nem foi feminista, mas ela assumiu os deveres da casa durante a vida toda. Conversa com ela depois dos 40 e vê o que ela vai te dizer. Não suporto mais. Porque outro conselho para você, mulher, é também não deixar o seu esposo na comodidade. Por quê? Porque se seu esposo ficar na comodidade, homem ama uma cama quentinha, irmão. Dá ao cara o benefício dele ficar tranquilo, enquanto você tá correndo. Uma hora esse cara vai falar: tá querendo competir comigo? Compita não sei a palavra, né? Compita com você mesmo. Faça competição com você mesma. Eu vou ficar aqui, ó. Depois de 40 anos nós conversamos, para você ver o nível de estresse mental que você vai estar. Não suporta. Você não vai suportar o peso da sua casa sozinho. Quarto ponto. A pauta do aborto é um problema, talvez um dos maiores problemas do feminismo. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, é o erro mais grave que coloca a mulher acima do filho que está sendo gerado. Coloca a mulher acima do filho que está sendo gerado. E o que nós podemos aprender com isso é que a igreja de Jesus não precisa disso. A igreja de Jesus não precisa de mulheres pregando o feminismo. Assim como a igreja de Jesus não precisa de homens falando sobre o machismo. Nós precisamos ser homens. Nós precisamos ter uma masculinidade bíblica. Mas nós não precisamos ser machistas. As mulheres da igreja não precisam do feminismo para defendê-las. A Bíblia faz isso. A igreja de Jesus não precisa do feminismo. Feminismo fora. Agora vamos falar sobre o movimento dentro da igreja. E esse explodiu nos últimos anos, que é um movimento tido como Amigas de Jesus. Tem outros nomes, vários nomes, mas é o nome que resume, que é Amigas de Jesus. E o que é Amigas de Jesus? É um movimento de afirmação feminina cristã, que utiliza das proximidades históricas de Jesus com as mulheres, dizendo que Jesus dá relevância, voz e autoridade para essas mulheres, o que não é uma mentira. Esse movimento ele surge basicamente no ano de 2010, como uma terceira via. Para quê? Para combater o feminismo. Então o início das Amigas de Jesus é legal, porque ele surge
para combater o feminismo. Talvez o termo feministas cristãs, que ia em contra esse combate às feministas, pegaria mal. Então essas mulheres adotaram o nome Amigas de Jesus. E elas explodem, principalmente no Brasil, por meio de redes sociais e infoprodutos. Hoje está espalhado aos montes por aí. É um modelo de negócio e um ministério cheio de cursos, cheio de livros, cheio de devocionais, cheio de imersões, cheio de coisas do tipo. Qual que é a ideia? Jesus é o maior defensor das mulheres. Portanto, nós vamos nos reunir para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos fazer aquilo que, entre aspas, Jesus faria por nós. É um movimento ok. Qual que é a questão? A questão é que tem alguns problemas sérios no movimento Amigas de Jesus. O primeiro, o sério perigo do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o foco no eu. Normalmente se reúnem para falar de mim, do que eu sou, do que eu penso, dos meus sentimentos. O maior risco desse movimento é o empoderamento das próprias mulheres e deslocar o centro da fé de Cristo para a mulher. Focam muito na autoestima e no valor da mulher. E corre o risco sério de virar um evangelho de autoajuda, onde Jesus é apenas um facilitador do sucesso masculino, e não o Senhor no qual nós devemos servir. De fato, existem muitas mulheres com traumas, precisam se sentir melhor. Mas assim como o movimento lá das montanhas, um movimento, ele é passageiro. Com os homens e com as mulheres é da mesma forma. Um evento não é capaz de te livrar de uma vida de dores. Você acha mesmo, irmão? Você sofreu 30 anos, minha irmã. Você sofreu 40 anos e um dia vai resolver suas questões? Você sofreu 30, 40 anos, talvez teve um casamento abusivo, talvez os filhos não te respeitam, talvez você passou uma vida deplorável e um evento, um livro, um devocional vai resolver a sua vida? Segundo problema, uma reinterpretação seletiva das escrituras. Para sustentar essas pautas, elas caem no anacronismo, ou seja, ler o passado com os olhos do presente. Aí elas pegam os versículos onde Jesus lidava com as mulheres, e aí elas fazem Jesus parecer quase que um feminista. O apoio só para as mulheres, para que elas possam se sentir bem. Terceiro problema, a diluição da eclesiologia. Alguns desses movimentos têm destruído igrejas, destruído lideranças, porque causa tensão. Esses movimentos normalmente saem de igrejas presididas por mulheres. Não tenho nada contra igrejas presididas por mulheres, apesar de saberem a minha questão e o que eu penso sobre isso. Não tenho nada contra a igreja presidida por mulheres. Qual que é o problema? Uma igreja que normalmente é presidida por mulheres tende a ter esses movimentos e tende a colocar os homens debaixo dos pés. Dificilmente, nesse tipo de igreja que tem esses movimentos elevados, você verá um homem de destaque, principalmente na pregação. Vá numa igreja presidida por homens e você vai ver um tanto de mulher aqui, um tanto de mulher que tem destaque e pronto, acabou. Mas vá numa igreja presidida por mulheres e que gosta desse tipo de movimento, você vai ver um tanto de homem assim, acuado, triste, assim, mal. O cara não consegue respirar. Por quê? Porque ele é oprimido. Não consegue dar uma resposta àquilo que o pedem. Porque esses movimentos tendem a colocar tensão na liderança da igreja. Por quê? Se é casado, você vai concordar comigo, irmão. Tenta convencer que a sua mulher está errada. Agora, tenta convencer um movimento de um tanto de mulher que elas estão erradas.
Eu prefiro que me dê uma 12 e me coloque no meio da guerra da Rússia com a Ucrânia, que eu me viro melhor. Vou ter mais sucesso. Do que tentar provar que 30, 40 mulheres estão erradas. Senta com a mulher na reunião e diz, estão erradas da onde? Eu costumo dizer, quando eu e a Luana estamos aqui aconselhando o casal, normalmente a gente fala com o casal, o homem sai daqui, é isso mesmo, tô errado. A mulher, irmão, meu Deus do céu. Quem que você está pensando que você é para falar assim comigo? Para convencer a mulher que ela está errada é um sacrifício. Agora imagina um movimento inteiro dizendo, nós somos, Jesus fez por nós. Quarto erro, quarto problema, é um feminismo cristão, como um cavalo de Troia. Já viu o cavalo de Troia? Do filme Troia lá também tem a imagem. Eles vão presentear a cidade, e aí eles enchem um cavalo de soldados, colocam dentro da cidade como um presente, e à noite eles rompem o cavalo, descem um tanto de soldado, acaba com a cidade. E o movimento Amigas de Jesus é a mesma coisa. Eles tentam levantar um movimento dizendo que nós temos liberdade em Cristo. Aí, enquanto eu estava escrevendo a mensagem, me veio à mente como eram os cultos das mulheres antigamente. Ciclo de oração, tarde da bênção. Sabe qual que é a diferença desses movimentos de culto, de tarde da bênção, de ciclo de oração, para esse movimento Amigo de Jesus? É que a exaltação era diferente. Você ia no culto da tarde da bênção, que foi, inclusive, o primeiro lugar que eu preguei na minha vida, você ia lá, o chicote estava estralando. Você ia na tarde da bênção, as irmãzinhas estavam até acuadas, enquanto tinha uma irmã no altar, fazendo o chicote estralar, irmã, pelo amor de Deus, para! E a irmã falando, precisamos nos converter, precisamos sermos melhor, precisamos sermos mulheres melhores, precisamos ser mães melhores. A glória é de Jesus, é Ele que tem que ser exaltado. A diferença dos movimentos que tinham para o movimento de hoje é que os movimentos de antes, o nome de Jesus era exaltado. O pecado era pregado. Mas no movimento Amigas de Jesus, não pode se falar do erro. Porque às vezes a mulher chega questionando o marido e não tem uma irmã para dizer lá, mas, irmã, mas sei não, hein? Não sei se o seu marido está de tudo errado, não. Porque é o acúmulo do eu, uma autoestima elevada. Não pode ser considerado nem culto, irmão. Você quer ter uma autoestima elevada? Descobrir quem você é, para que você possa melhorar de vida, o seu eu. Tem muitas coisas que vão ser favoráveis a você. Por exemplo, psicologia vai fazer isso por você. Se enfia na sala de um terapeuta e fica lá. Descobrindo suas coisas, emendando coisa, quebra-cabeça, passado para ressignificar o presente. Se enfia lá. Pede ajuda a quem pode te orientar nessas questões. Nós não precisamos de um movimento de culto dentro da igreja para ficar elevando apenas a autoestima das mulheres. Nós podemos fazer isso? Podemos fazer, devemos fazer, mas nós não precisamos de movimentos que façam apenas isso. A igreja de Jesus não precisa disso. Está comigo, irmão? O Júnior pode vir e eu vou finalizar agora dizendo como então devem ser essas mulheres de verdade. As mulheres de Jesus não precisam ser feministas. Nós não precisamos das amigas de Jesus. Pode ter, mas é algo que nós precisamos repensar. Como deve ser uma mulher de Deus de verdade. Primeiro ponto, para introduzir os tópicos, é que o problema de toda mulher e de todo homem é o pecado. O problema de toda mulher e de todo homem é o pecado. E o que isso tem a ver? Movimentos não resolvem isso. Apenas conversão e arrependimento. E se você há de convir comigo, que a única pessoa capaz de convencer uma mulher a ela se arrepender é o Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso. Não adianta termos movimentos para tentarmos mudar a vida das pessoas, porque o problema está no pecado. A igreja não precisa de movimentos para sobreviver.
nós precisamos de mulher de verdade. E quais são as características das mulheres de verdade? Primeiro, uma mulher de Deus de verdade, ela deve ser sábia. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O que significa a palavra sabedoria? A capacidade superior de aplicar conhecimentos, experiências e discernimentos para tomar decisões assertivas, agindo com prudência e sensatez. Qual que é o problema? Só existe uma pessoa que pode nos dar sabedoria. E quem é? O livro de Tiago responde, Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Presta atenção, irmão. Quer ser uma mulher sábia? Sabedoria não se aprende em faculdade. Faça faculdade, mas sabedoria não se aprende em faculdade. Lá você pode ficar inteligente. Sábia não. Porque eu conheço um tanto de mulher inteligente, mas ridiculamente tola. Assim como existem mulheres inteligentes, bonitas, com uma vida talvez invejável, mas não tem sabedoria alguma. Nem como esposa, nem como mãe, nem como filha. Como esposa, não cuida do marido. Como mãe, não educa os filhos. Como filho, não honra os pais. Mulheres que não cuidam dos seus maridos e não fazem questão disso. Mães que não cuidam dos filhos, não educam os filhos, não fazem questão disso. Filhos que não honram os pais e não fazem questão disso. Respondem por tudo e não fazem o mínimo que foi mandado. Filhos que não fazem o mínimo. É um assunto que eu gosto de tocar. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nessa crise de adolescência emburrecida. Aí o pensamento que eu sempre tenho, e sempre me vem à memória, normalmente nos momentos fora de culto, dessa falta de valorização. A mãe fala e não dá a mínima ideia, o pai fala e não dá a mínima ideia. Aí o que sempre vem à minha mente, irmão, e isso aqui é sem vitimização nenhuma, mas sempre que vem à minha mente, tem uma música de um cantor que ele diz o seguinte: vai ser por um dia o que eu sou há 30 anos. Falando sobre perca de pai e de mãe. Aí tem a mãe em casa, tem o pai em casa, mas a valorização maior é com os amigos. A mãe fala, não responde ou responde mal. O pai fala, não responde ou responde mal. O amigo fala, nem espera responder e já está respondendo com coração, com emoji, com figurinha. Me ouçam aqui, filhos que moram com os pais, adolescentes, enfim. Eu daria tudo que eu tenho e mais um pouquinho para 1 hora para saber o que é mãe. 1 hora, mais nada. Mas você não. Sabe demais. É inteligente demais, é sábio demais. Aí o que a mãe fala não vale. O que o pai fala não vale. Ih, você não sabe de nada. Você tá velho. Vem pro meu mundo aqui. Vem aqui. Para que você possa aprender a honrar os seus pais. A ouvir o pai dizer e falar: opa, é meu pai e minha mãe que tá falando. Ao invés de parar tudo para falar com um amigo, parar tudo para falar com o pai e com a mãe. Aí você pode dizer: meus pais são chatos demais, querem me corrigir por tudo. Pai, corrige. Se não te corrige é porque te odeia. Se não te amasse, deixava você fazer o que quisesse. E se você fizesse o que você quiser, e se você fizer o que você quiser, você não vai durar muito tempo.
Sabedoria é uma característica imprescindível de uma mulher de Deus. Mulher casada, cuide do seu marido. Mãe, eduque seus filhos. Filha, honre seus pais. Segundo ponto, uma mulher de Deus é uma mulher que se entrega. Lucas 10:39 diz assim: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ela dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, não há apenas uma coisa necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma mulher de verdade, uma mulher de Deus, ela se entrega aos pés do Senhor. Presta atenção, as redes sociais, de modo geral, têm tirado o nosso tempo, mas as mulheres se vislumbram muito mais fácil com as coisas que gostariam de ter e passam horas na internet, no celular. Qual que é o problema? Gastando o que não tem, comprando o que não precisa, para agradar quem não está nem aí. Ao invés de você gastar tempo no telefone, que tal gastar mais tempo aos pés de Jesus? Antigamente, na igreja, acontecia alguns fatos, por exemplo, as mulheres, quando estavam com carne demais, elas se vestiam de pano de saco, não usavam salto alto por um tempo, abriam mão de muita coisa para se aproximar de Jesus. E aqui eu não quero dizer para você andar desarrumada, mas também você não precisa ter 5 guarda-roupa. Não estou dizendo que você precisa andar desarrumada, mas você também não precisa de ter esse tanto de coisa. Roupa na etiqueta, sapato na caixa que nunca usou. Sabe qual é o detalhe? Você não comprou porque você precisava, comprou porque quis e porque a cabeça estava vazia. Naquele momento você não precisava de uma roupa nova. Talvez uma oração resolvia aquilo lá. Mas preferiu comprar um sapato novo para ver se passava a dor. A mulher é o único ser na face da terra que está preocupada com dívida e vai lá e faz outra dívida. Porque o homem com dívida, o que ele faz? Ele desespera, mas ele desespera pensando: o que eu vou fazer? A mulher faz o seguinte: tô com dívida, já que eu tô com dívida, bora fazer outra. Porque talvez no momento de comprar o sapato novo, a roupa nova, o relógio novo, talvez seja o momento de você largar o celular e falar: eu preciso é de orar. E a vontade passar assim, ó. Dizer: eu não precisava de sapato, é nada. Porque antigamente você precisava sair de casa para comprar. Hoje em dia, irmão, TikTok Shop, aquilo é o demônio. Shopee, Mercado Livre. Aí você não precisa sair mais, seu cartão já está vinculado, você não vê. Aí você vai apertando: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Seu carrinho de compra está cheio, eu sei disso. De provavelmente coisas que você não precisa. Talvez se falte se derramar mais aos pés do Senhor e menos ao seu celular. Terceiro e último ponto. Mulheres de Deus ensinam e aprendem com as outras. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz assim: do mesmo modo, quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar ao marido e aos filhos, a serem sensatas, puras e boas donas de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres de Deus ensinam e aprendem umas com as outras. Congressos, conferências e outras coisas do tipo só podem te despertar para alguma coisa, mas não mantém. O que mantém é o dia a dia. Conversa, ensino, exortação.
Por isso que nos reunimos aqui uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, é para conversar e para falar a sua dor, para falar o que você está sentindo. Homem conversando com homem, mulher conversando com mulher. Aí talvez a mulher mais velha ensine a mais nova. E talvez a mais nova ensine a mais velha. Conversando, dialogando, falando sobre as coisas. Não existe mágica, irmão. Um dia, um evento, um livro não vai mudar. Já parou para pensar que talvez tenha alguma mulher aqui na igreja que possa te ajudar na dificuldade que você está passando na sua vida financeira, no seu casamento, na criação do filho? Já pensou nisso? Ou talvez também você já pensou que você pode ser uma mulher que alguém está procurando para pedir ajuda em alguma área? Já parou para pensar que talvez Deus te permitiu passar por algumas coisas para que você pudesse tranquilizar outras pessoas? Tem a frase de um pastor famoso no Brasil que ele diz o seguinte: Deus só te permite ficar no deserto a ponto de você se tornar um professor. Por quê? Você sai do deserto, é quando você sai, alguma mulher vem falar com você desorientada, você diz, mas esse é o problema? O caminho é esse e esse. Pronto. Talvez você precise de ajuda e tem alguma mulher aqui que pode te ajudar. Porque a Bíblia diz que é ferro afiando ferro. É uma mulher conversando com a outra. Uma mulher dialogando com outra mulher. É disso que a igreja de Jesus precisa. A igreja de Jesus não precisa de movimentos. A igreja de Jesus precisa de mulheres de verdade. Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos nos despertar para sermos homens e mulheres de verdade, para que possamos crescer como igreja, desenvolver de forma saudável como igreja. Feche os olhos. Se você é mulher, coloca a mão no seu coração. Você que é marido ou filho, você vai lembrar agora da sua esposa, ou da sua mãe, ou dos seus filhos, ou das suas filhas. E nós queremos orar. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos por tua igreja, te louvamos pelas mulheres da tua igreja, Pai. O que queremos pedir ao Senhor é graça e misericórdia sobre elas. Sabedoria, Pai, sobre as irmãs dessa igreja. Da mais nova, mais velha, elas precisam entender quem o Senhor é, Pai. Assim como nós homens precisamos entender dia após dia quem o Senhor é, as mulheres também precisam. Não as deixe, Pai, perdidas. Não as deixe com a autoestima elevada a ponto de não conseguir reconhecer o Senhor. Mas que elas possam se arrepender dia após dia, entendendo que o Senhor é Deus. E que o Senhor possa também nos capacitar como homens a cuidar de nossas esposas, de nossas mães e de nossas filhas, Pai. Que nossas esposas possam se sentir seguras ao nosso lado. Que nossas mães possam se sentir honradas por nós. E que nossas filhas possam se sentir protegidas por nós. Oramos ao Senhor como igreja, pedindo ao Senhor equilíbrio e discernimento para que possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor no seu lugar.